Bem-vindo a todos ouvintes desse nosso podcast, esse podcast Eu e Meu Avô, e participa eu. Eu percebi que nos dois primeiros eu não me anunciei, eu me chamo Arthur, sou aqui de Brasília, faço Direito na UNB e estou participando desse podcast em que eu entrevisto, converso com meu avô, o médico Dr. Edson Saraiva Neves, e hoje a gente já fez a leitura do prefácio da Carta 1 do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje a gente está com os planos de fazer a leitura da carta 2, né? Mas, assim, antes de começar essa leitura, eu tenho uma pergunta para fazer a respeito Uhum. da carta 1, porque nela o Lewis ele fala ali dos processos que o diabo incute nas pessoas para, assim, tirar a atenção delas da questão espiritual, né? Do olhar espiritual e prender a pessoa à matéria. Aí eu tô querendo perguntar para o senhor como é que funciona isso no ser humano, essa questão desses hábitos que se tornam, assim, vícios, né? Da pessoa. Veja, o cérebro ele tem um mecanismo, né, de auto-hipnose. Ele hipnotiza ele mesmo, né? Depois ele trafegar em determinadas trilhas cerebrais, como se fosse o tio Patinhas, sabe aquele tio Uhum. Patinhas não tem aquele sulco dele quando ele fica preocupado Sim. e cada vez vai ficando mais fundo, ele se afundando, ele não sai dali por probleminhas de centavos, né? Uhum. Aquilo ali é uma imagem interessante para você trazer para o cérebro humano. O cérebro humano, depois que ele se trafega num círculo ou num circuito de Fórmula 1, estou usando uma imagem, tudo metáfora, sentido figurado, ele fica viciado com aquilo. O circuito do açúcar, por exemplo. O cara vai indo, daqui a pouco ele está lá dentro daquele circuito, não sai de jeito nenhum, da cocaína, o povo gaba muito o neurônio. O neurônio é uma das células mais burras que tem dentro. Ele é muito burro. Né? Assim, se as barreiras que o criador, vamos dizer, desenhou dentro do corpo humano, quer dizer, a barreira intestinal, o fígado, a barreira hematoencefálica, se tudo isso não der conta e entrar chumbo derretido lá para o neurônio, ele usa. Ele não tem juízo. É um trabalho de Hércules para colocar os neurônios ajuizados. E eles têm fenômenos de espelho, de neurônios de espelho, né, em regiões assim como Broca, alguns dizem Broca, né, a região do córtex motor, pré-motor. Ele tem neurônios, uma grande quantidade de neurônios chamados espelho, né, que eles ficam assim fascinados com eles mesmos. Sabe os jogos de espelhos, Sim. assim? Isso um dia a gente pode conversar, né, sobre como num experimento fortuito, né, não estava se pensando em fazer isso. Então, eram neurocientistas lá na década de 90, 80, final de 80, acho que era o lance lá. Depois eu posso trazer o nome. Ele num laboratório, numa experiência com macacos, os macacos sem a tampa naquela época eram eletrodos, né? Tinha que ter Uhum. no cérebro dos dois macacos. Quando ele foi fazer ele deu uma coisa, os dois macacos ligados. Quando ele foi, não estavam ligados com os eletrodos, mas eles estavam no mesmo laboratório e tinha o elétron em cada um. Quando ele foi dar uma banana para um, né, e a área cerebral X, né, era um magnetoencefalograma, assim, a, a, aquela área cerebral foi ativada, a do outro macaco também foi, na mesma área, sem ele receber a banana. Só porque ele viu o parceiro dele, o outro macaco, recebendo a banana, aconteceu que aquele mesmo circuito cerebral recebeu a banana também sem ter a banana física. Interessante, né? Sim. Foi a primeira vez que se observou neurônios de espelho no cérebro. E isso é muito, muito importante da gente conhecer. Os mecanismos de neurolinguagem, neurociência,
na área de pedagogia, na área da psicologia social, são muito utilizados e cada vez mais com o que temos hoje para monitorar o cérebro em tempo real, fica fácil de você saber como é que você faz para hipnotizar as pessoas. As pessoas se hipnotizam com muita facilidade. Elas se auto-hipnotizam. Hipnotizam. Aquilo de que vamos em frente que vai indo aí a neurolinguística, essa coisa toda, Sim, usa isso, sim. tá? E você tem, assim, qual que é o conselho que você dá para alguém que está querendo vencer um hábito, por exemplo, que ela está presa nesse circuito que você falou, né? Um costume cerebral, né? Isso. Um costume cerebral. Ela tem que, primeiramente, ela tem que se investigar e localizar que ela tem aquele circuito que ela anda ali, né? Uhum. Como é que começa? Tem um disparador, né? Sim. Tem um disparador. Por exemplo, cigarro tem um disparador. Localiza o disparador. Te concentra na hora que aquilo vai disparar aquele circuito. Quando aquilo vai, aquele disparador chega, que é quase que vem do subconsciente, quer dizer, assim, pode ser um disparador sensorial, por exemplo, né? Eu sinto uma, vamos dizer assim, uma presença, algo diferente em mim, e aquilo ali me dispara o desejo de eu extravasar me dá aquela ansiedade de que, né, por exemplo, medo. Tem pessoas que têm medo de que algo aconteça repentinamente, vivem em estado de alerta máximo porque é possível que algo aconteça repentinamente, né? Repentinamente. Um trauma que a pessoa viveu, isso desencadeia o desejo de fumar, o desejo de beber, o desejo, né? Localiza isso, e isso é segundos. Quando isso chegar, né, faça um outro caminho, vai correr, vai correr, vai respirar fundo, respira 10 vezes, fundo, solta ar, respira, solta o ar, respira, aí faz aquele circuito, né, diferente, vai quebrando assim a força daquele vácuo, né? Quase se fosse assim de Fórmula 1, né? Que Uhum. puxa, né? Sim. É custoso, mas é possível. Tem deficiências nutricionais que também podem facilitar esse tipo de coisa, que o cérebro fica debilitado, né? Muitas pessoas têm deficiência do que erroneamente chama-se vitamina D, o que não é vitamina. Alguns dizem que é um hormônio, né? Eu também não aceito que seja hormônio. É uma mochila, que eles deram o nome de vitamina D, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que corre dentro do teu corpo, aquilo ali que a gente mede, mas não mede a quantidade de luz que é o que tem lá dentro. Quantos de fótons de alta carga energética tem ali dentro? Eu não sei. Eu meço a mochila, eu não meço os fótons. Um dia talvez a gente chegue a medir os fótons que tem nessa substância que o neurônio é ávido, né? Alimentações assim que são alimentação o neurônio é um abestado. Eu teria que conversar um pouco sobre o neurônio, mas vamos lá, eu acho muito abestado. Se o hepatócito, que é a célula hepática, fosse responsável por pensar, a humanidade era um avião. É muito mais inteligente que o neurônio. E o E aí, neurônio manda na língua, né? A língua uma secla do neurônio. O neurônio não tem juízo nem para o que ele coloca para dentro, nem o que ele fala. Tem que treinar o neurônio. Tem maneiras de treinar neurônio? Tem maneiras de treinar neurônio. Mas não no mecanismo cognitivo, pensando. Aí, como é que eu vou treinar o neurônio? Como é que eu vou treinar o neurônio? Não, isso aí já é o próprio circuito. Sauron te abduziu. senhor.
E da vitamina D que você estava falando, a recomendação que você ia fazer da questão de tomar o sol, aquele período? Aí a gente pode fazer. Vamos lá para o C.S. Vamos. Lewis. Sim, senhor. Você começa lendo ou eu começo lendo? Tá, eu consegui explicar alguma coisa? Para mim, explicou. Tá. O público, depois, quiser perguntar mais coisa, eu faço a pergunta aqui. Bom, a carta 2 inicia assim. Eles geralmente vai iniciar assim. Vamos voltar. Screwtape, né? Que é o mal danado em português, fala para o sobrinho, que é o absinto, da embriaguez. E chat, vamos dizer assim, pobremente foi chamado de Vermelindo. Meu querido Vermelindo, fiquei bastante contrariado com a notícia que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. Lá tem penalidade, né? É regrado o O trabalho negócio deles. lá é, de fato, tenho certeza de que, em seus melhores momentos, nem você mesmo deseja isso. O que aconteceu? No 1, né, ele disse, olha, não vai para argumentação. E parece que o Screwtape avisou cola slogans, né, que é isso dos circuitos cerebrais. Tem slogans, né, que puxam o cara, né? Justiça social é um slogan, puxa a UNB inteira, quase. Né? Justiça social puxa a UNB, sai todo mundo pela justiça social e vai comer cheeseburger. Assim, e acha que está bem coerente com Guevara, né? Que é o paredão ternura. Né? Muito interessante, seu Ernesto. Né? Paredão ternura. Hay que endurecerse, pero sin temer, sin perder la ternura jamás. Né? Nesse meio tempo. Nesse meio tempo, precisamos tirar a maior vantagem possível dessa situação, quer dizer, dele se ter tornado cristão. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo, né, que é de Ochoa, e agora estão conosco. De Ochoa é, para quem não, né, é Jesus. Né? Todos os hábitos do paciente, tanto mentais, olha quanto legal, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Quer dizer, os hábitos, os costumes mentais quanto físicos, porque é um circuito que é da mente para o corpo, do corpo para a mente. Mente sana, corpo sano, mente sana. Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Esse é um momento, quer dizer, Lewis estava falando em 41 para 42, esse é um momento clímax, né? Ele fala a igreja já estava, e lembre que era anglicana, né? Que também tá infiltrada, né? Não me entenda mal. Não estou falando da igreja que vemos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Ainda existia. Né? E essa parte arraigada na eternidade é porque era uma igreja ligada ao transcendental, ao que não é desse mundo. Como disse Jesus, né? Meu reino não é daqui, não é desse mundo. Aponta para o alto. Era uma igreja que apontava para o alto, como para a abóbada Sistina, lá na capela. Né? Na capela. Eu nunca tive lá, né? Na igreja de São Pedro, eu acho. Né? Nunca tive por lá. Então, apontava para o alto. As catedrais, tem uma descrição das catedrais da Idade Média, que eu acho que a mais bonita descrição que eu já vi foi de Humberto Eco, num livro que ele fala da Idade Média.
né, que é um livro muito, muito bonito, da Idade Média, e ele contando o que era a experiência extraordinária de uma pessoa, né, século, por exemplo, ali 14, 1300, né, século, entrar numa catedral e ver a maravilha que ela era, o transcendental, né? E o padre, naquela época, ficava de frente ele não ficava de frente para o povo, ele ficava de frente para o altar, porque ele era quem conduzia, quem ia para o alto, levando seus fiéis, conduzindo seus fiéis, né? Então havia todo um simbolismo nisso, né? Era simbólico e vívido, porque era maravilhoso para quem vivia num lugar fedorento, pútrido, né? Não tinha água, não tomava banho, uma escuridão, entrar nas catedrais. A mesma coisa você vê nas mesquitas, né? As mesquitas eram os lugares de oração do ser humano, sempre foram muito assim, a igreja de Santa Sofia, né? Uma maior abóboda livre que ainda existe na igreja, né? É construída de adobe aquela abóboda, é uma coisa que... Bom, vamos lá. Não me entenda mal, não estou falando de igreja, e ela fala, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Infelizmente, essa igreja, em quanto? 40 para cá, né? Uns 60, 70, 80 anos, ela já é minguada. As catedrais famosas, maravilhosas na Europa, hoje muitas delas são lugares como museus, né, que o povo visita para... Não tem mais o sacramento da missa, tudo é uma... Tem algumas até que são alugadas à noite para essas festas rave, né, e tudo mais. Existe isso já na Europa. Tem um crítico muito interessante mora até em Goiânia, uma das pessoas de maior conhecimento que eu tive contato, né, de conhecimento assim da história humana, né, ele é até um professor de direito internacional, que é o professor Lambert, né, Jean-Marie Lambert. E Jean-Marie Lambert ele fala, porque ele é belga, nasceu na Bélgica, e agora a Bélgica não é a Bélgica. Ele tem um podcast, né, com o grupo do Vera Cruz, né? Não é nem podcast, uma live, né? Que ele fala como está hoje. Ele voltou aquele povoadinho que ele nasceu e como ele encontrou, como era e como está. Então, é uma imagem muito interessante da decadência que aconteceu disso da ligação da eternidade. Não existe a eternidade hoje para o povo, não existe isso. A eternidade é uma coisa assim relacionada com alguma ideia einsteiniana, né? A eternidade no sentido espiritual, isso morreu, né? Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. Ver essa igreja que era ligada à eternidade, não enraizada no chão. A igreja militante do Frei Beto, por exemplo, né? Jesus militante, o evangelho político do reino de Deus. Isso é uma igreja chão, né? Absolutamente ligada à ideia de humanizar o Cristo e não de cristianizar o ser humano, que era esse da eternidade, entende? Uhum. Mas, felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Tudo que o seu paciente vê é o simulacro, quer dizer, uma fantasia, um simulacro, uma enganação, né, de um prédio gótico construído pela metade. Ele usa aqui uma imagem, né? O que ele pode ver nisso, né, é o simulacro de um prédio gótico, quer dizer, bem terreno, bem terráqueo, né?
construído pela metade, porque como não tem eternidade, mas sumiu isso, então está construído pela metade na imaginação do paciente. Né? Quando ele entra nela, vê o dono da mercearia local vindo em sua direção para cumprimentá-lo com aquela bajulação, apressado para lhe empurrar um livrinho intacto contendo um tipo de liturgia que ninguém entende e um livrinho surrado que contém textos alterados de várias canções religiosas, a maioria de mau gosto e em letras miúdas. Essa Skrill-Tape é um espanto, né? O Skrill Quando ele se assenta no banco da igreja e olha em redor, né? É o paciente, Uhum. vê precisamente aquela turma de vizinhos que havia evitado até então. Né? Ele tinha evitado a turma dos vizinhos que estavam lá. Né? Você deve investir pesado nesses vizinhos. Faça com que a sua mente pendule, quer dizer, vai de um lado para o outro, entre uma expressão como o corpo de Cristo e as faces reais do banco vizinho. Então, ele não tem concentração nenhuma com a eternidade, ele está ligado ao mundano. Né? Ele olha para aqueles vizinhos e é o corpo de Cristo, mas ele olha tem aquele vizinho que ele não suporta. Faça com que a sua mente É claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentado no banco ao lado. Talvez você até saiba que um deles é um grande guerreiro do exército inimigo. Não importa. Graças ao nosso Senhor das profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com a sola dos sapatos, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai acreditar facilmente que a sua religião só pode ser por isso mesmo e, de alguma forma, ridícula. Quer dizer, ele fica. O que o absinto tem que fazer? Tem que ficar sussurrando. Olha aquela ali, olha aquele ali, vê o sapato, vê isso. E o corpo de Cristo, ficar no mundano criticando as pessoas que estão em volta. E ele não saca que ele também está sendo criticado. É. Quer dizer, a liturgia, que era chamada sacralidade do que está acontecendo, isso não tem. Se perde. Se perde. Isso em 41, 42. Hoje, mano, hoje deu. E se perde assim, vê o vizinho e já começa a pensar de quando teve um problema com a cerca, com o vizinho e Isso, esquece, aí né? vai, Bem esquece mundano. tudo. Bem mundano. Forma ridícula. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente que supõe ser espiritual, mas que, na verdade, é em grande escala pictórica. Quer dizer, assim, é um desenho, né? um picturing, como é que tem hoje o termo? Ilustração? Hã? Uma ilustração? É uma ilustração, mas tem aquela pixel, né? Não é um desenho, como é que fala assim? Um emoji, como Um emoji, uma figurinha. uma figurinha. A sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas de fora, e o mero fato de que as outras pessoas na igreja vistam roupas modernas representa um empecilho real, ainda que inconsciente para ele. Quer dizer, a mente dele, né, tem togas e sandálias, que eram os romanos, a história toda tinha isso, as armaduras, que as pernas de fora, porque eles tinham. Você vê o vestuário romano, você vê o vestuário não das togas dos judeus, do pessoal do Sinédrio, mas você vê o povo judeu naquela época andava, né, de pernas de fora, o homem, ele não está falando da mulher, não. E o fato de que as pessoas na igreja vistam roupas modernas, hoje, quando vestem alguma coisa. Né? Aliás, essas que não vão, né? Representam um empecilho real, ainda que inconsciente para ele. Vai, continua. Nunca deixe
Nunca deixe que isso venha à tona. Nunca deixe que ele pergunte como, afinal, esperava que elas se vestissem. Mantenha tudo nebuloso na mente dele, agora, e você terá com que se divertir por toda a eternidade, ao proporcionar-lhe a clareza peculiar trazida pelos infernos. A clareza peculiar trazida pelos infernos. Então, trabalhe duro na decepção ou no anticlímax, que certamente sobrevirá ao paciente nas suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que tal decepção ocorra no limiar de todo empreendimento humano. Ela acontece quando o garotinho que ficou encantado na escola maternal com as histórias da Odisseia passa a estudar o grego com seriedade. Ela ocorre quando os amantes se casam e dão início à tarefa real de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para o fazer laborioso. Essa fala do Lewis eu anotei no caderno e tenho ela assim para ler comigo, porque eu acho ela muito Repita. rica. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para o fazer laborioso. Isso. Do romântico para o fazer ali, para o labor, né? Laborar, o laboro. Né? Isso essa transição da imaginação entupida de símbolos e de emojis, de emojis sem profundidade. Hoje em dia a nossa sociedade é uma sociedade que tem, qualquer garoto aí tem, vamos dizer, 1 milhão de quilômetros quadrados de informação inútil, com 2 centímetros de profundidade, é um oceano de nada. Ele não consegue aprofundar em coisa nenhuma. E isso é o Screwtape. Esse é o Screwtape. E, claro, com o absinto da embriaguez, das telas e tudo mais, embriaga o povo. O ópio, né? O ópio. O povo vive embriagado. Né? E aí? O inimigo assume esse risco porque ele tem uma fantasia curiosa de tornar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que ele chama de seus amantes servos e livres. E servos livres. Isso. Filhos é a palavra que usa com seu amor inveterado de degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animaizinhos bípedes. É que o inimigo é o seguinte, o inimigo fica com essa conversa que eles ficam assim indignados que Joshua liberta para eles decidirem, né? E fica falando com filhos, são os filhos dele. Eles acham assim ridículo, né? Um absurdo esses bípedezinhos, né? Esses, como ele assim, animaizinhos bípedes serem tratados como filhos de alguém. Servos, né? Servos. Porque para eles são escravos. São escravos. Para eles são escravos. Só Deus Todo-Poderoso que concede a liberdade para eles, porque se fosse assim pelo Pai das profundezas, né, o que ele tenta mesmo é escravizar todos. É isso que é o objetivo, a escravidão de todos. E eles não entendem por que o inimigo, né, tem uma visão diferente deles. Eles não entendem, né? Eles são. E aí na primeira eu acho que ele já disse, né, que ele tem em relação a eles, ele tem uma coisa que eles não têm, né? Ele experimentou a vantagem. Que vantagem é do inimigo. A vantagem do inimigo. Experimentou a vida humana. A vida humana. E eles não. Então isso é uma vantagem extraordinária para eles. Justamente por desejar a sua liberdade, ele se recusa a conduzi-los, pelas suas meras afeições e hábitos, a quaisquer dos objetivos que colocou diante deles. Ele os deixa fazer as coisas por si mesmos. Exatamente isso, né, que você estava falando. E aí que a nossa oportunidade aparece. Mas lembre-se de que aí também mora o perigo. Uma vez que eles tenham passado com sucesso por esse deserto inicial, tornam-se muito menos dependentes da emoção e, assim,
muito difícil, muito mais difíceis de tentar. Estive escrevendo até aqui partindo do pressuposto de que as pessoas do banco ao lado na igreja não forneçam nenhuma fundamentação racional para a decepção. É claro que, se elas fornecerem essa base, se o paciente ficar sabendo que a mulher com o chapéu bizarro é viciada em jogar bridge, É viciado em jogar bridge? Tá certo. Ou que o homem com os sapatos ranhentos é um avarento e chantagista, então sua tarefa se tornará bem mais fácil. Tudo o que você terá que fazer é manter fora a cabeça dele, manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que a sua religião não passa de uma hipocrisia e de convenção? Você poderá se perguntar se é possível evitar a ocorrência de um pensamento tão óbvio até mesmo a uma mente humana. Quer dizer, se eu tenho os meus vícios e estou aqui, né, tentando me salvar de mim mesmo, por que eles também não estão ali nessa mesma tarefa? Né? sim, Isso é um óbvio que não passa. sim. Não passa, ele não deixa. Ele fica o tempo todo criticando. Né? Isso para mim, eu acho interessante isso na escrita do Lewis, porque ele usa assim como os temores do screw tape, né? Os temores do screw tape, ele usa para trazer assim princípios e valores do cristianismo, né? É possível sim, Vermelindo, é possível. Trate seus pacientes de forma adequada, isso simplesmente não passará pela mente dele. Ele ainda não conviveu bastante com o inimigo para ter qualquer humildade real. O que ele diz sobre a sua própria pecaminosidade, mesmo de joelhos, é tudo conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que, por ser um convertido, né, entre aspas, né, tem um crédito bastante favorável no balanço da contabilidade do inimigo e pensa que está mostrando grande humildade e condescendência em sequer ir para a igreja com esses vizinhos vulgares e presunçosos. Mantenha-o nesse estado de espírito o máximo do tempo possível. Com carinho, seu tio Screwtape. É isso. Grato aí a todos aí pela atenção e voltamos no próximo. Abraços.